esses últimos 7 anos não foram fáceis, né? A gente começou o fundo lá em maio de 18, uma semana depois, 10 dias depois, teve a greve dos caminhoneiros, que ao mesmo tempo o juro americano abriu, né? Sei lá, bastante naquele período. Aí depois você começou a discutir uma eleição, foi uma eleição tumultuada, teve facada, e depois teve o Ministério dos Sonhos, né, do novo governo, que logo depois começou a se desfazer, aí veio a Covid, aí veio a seca no Brasil, que a gente pagou pela primeira vez, né, bandeira vermelha na conta de luz, isso é inflação. E aí depois, como já não faltava muita desgraça, a gente teve uma guerra. E aí, enfim, agora a eleição americana, enfim, todas essas incertezas. Então, e a eleição aqui também em 2023. Então, foi, assim, bastante turbulência, muita incerteza, mas foi o que eu falei do Warren Buffett, o tempo, né? Quando a gente olha nesses 7 anos, a gente entregou um retorno de 120%, conseguiu bater o CDI, que foi mais ou menos de 80%, e a própria Bolsa, que também ficou aí na casa dos 80%. Então é isso, assim, a gente está ali pilotando no dia a dia uma gestão ativa, tem momentos que você está mais otimista, mais convicto, você aumenta essa alocação em bolsa, tem horas que você está mais na dúvida, tem umas variáveis ali que você não está ainda muito confiante, o que você faz? Você reduz um pouco a posição de bolsa, ou você aumenta os hedges, né, para proteger a carteira, e aí você consegue navegar nesses períodos de mais turbulência, né? E é uma coisa interessante, Ralph, que os ciclos no Brasil, eles são muito intensos, né? Se a gente voltar ali para o final de 2015, que foi quando começou o impeachment, né, da presidente Dilma e foi consumado, né, quase que um ano depois, em agosto de 16, essa expectativa da mudança de governo, de agenda de governo, em 2016 a Bolsa subiu 70% em dólar. Assim, não é 20%, não é 30%, é 70% em dólar. Que o mercado antecipa essas mudanças, né? Seja de agenda econômica, agenda política, tudo, né? O meu trabalho é prever o futuro, né? E agir antes. Então, que foi o que trigou até a minha saída. Eu falei, gente, o Brasil assim, vai passar por mudanças importantes. É hora de ter mais risco. E eu, trabalhando no banco, eu não podia comprar bolsa, né? O compliance não deixava. Então, eu falei, não é aqui, eu preciso sair. Então, e a gente pode estar perto desse ciclo no Brasil, né? Por diferentes razões. Eu acho que Então você está otimista com a a gente Bolsa está brasileira? otimista, mas assim, é Brasil, né? Tá. Então é cautelosamente otimista. E por que você está otimista? Quais são os pontos que te levam a ter esse otimismo com a Bolsa brasileira? Então, quando a gente olha para os principais desafios, eu acho que boa parte deles passou, né? A gente hoje tem uma inflação que é a ideal? Ainda não, mas ela é uma inflação que está controlada. A gente acredita que já fizemos o pico de juros, né? A gente já trouxe o juro para 14,75. Eu estou querendo dizer que ele vai cair amanhã? Também não. Não vai subir. Você acredita que Eu não acho sobe que não mais? só, eu acho que ele fica nesse patamar até eventualmente o Banco Central ter um pouco mais de visibilidade do que vai acontecer com o real e com essa questão, né, que a gente vive hoje, se tem o IOF, não tem IOF, enfim, qual que é a agenda do governo. Mas eu acho que subir os juros não haveria necessidade. Então, ele fica parado por algum tempo e, obviamente, o próximo passo é um corte. E, de novo, o mercado antecipa. E quando o mercado antecipa, assim, as reações são muito fortes, né? Como eu falei, de subir muito e muito rápido. E realmente, assim, se a gente for olhar o que aconteceu nesse começo de ano, a Bolsa está subindo os seus 15% e, assim, não aconteceu nada. Né? Ao contrário, o mercado... Quer dizer, aconteceu tudo, mas não aconteceu O mercado nada. não gostou muito das medidas do IOF, imaginava-se uma reação mais dura que não aconteceu. Porque são, assim, a narrativa, né? A gente que está aqui e vê televisão, vê jornal todo dia, as notícias são, não vou dizer que são negativas, mas, assim, elas reportam o que de fato está acontecendo ali, seus desafios. Mas o que acontece no mundo importa muito, né? Eu acho, a gente na Dália acha que essa andada que a Bolsa teve foi muito mais por uma questão global do que resolução de problemas do Brasil.
E por que isso, né? O que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, nesse ano, por conta dessa agenda do Trump, guerra tarifária e tudo mais, levou muita incerteza para o mercado americano, num nível de valuation que estava muito esticado lá. Todo mundo tinha bolsa americana. Qualquer pessoa no mundo tinha bolsa americana, todo mundo tinha Microsoft, Nvidia, assim, até o taxista sabia que existia Nvidia. Então, quando você entra num período de incerteza econômica, com um valuation alto, naturalmente existe uma correção. E o mercado americano corrigiu e o investidor falou, eita, aqui também tem problema, eu preciso me diversificar. E normalmente, quando o dólar fica fraco, que é o que tem acontecido, é bom para mercados emergentes. Então, você teve naturalmente um shift, né? Assim, os investidores globais falaram, não dá para eu ficar todo alocado nos Estados Unidos, também tem risco, também tem incerteza, eu preciso diversificar. Para onde eu vou? E nesse cenário de dólar fraco, para emergentes é muito bom. E aí, dentro de emergentes, você não tem tantas opções, né? Você tem a China, que tem seus problemas, você tem a Rússia, que está em guerra, você tem a Turquia, que tem muita instabilidade política, você tem o México, né, vivendo também essa questão tarifária com os Estados Unidos, o resto da América Latina é muito pequena, e aí você tem o Brasil, né, com 220 milhões de consumidores, exportador de petróleo, exportador de comida, autossuficiente em energia, está no terceiro ano de mandato, né, do governo, então existe a possibilidade de uma mudança. As empresas estão bem, né? A gente teve aí o primeiro trimestre que a gente tinha receio do que as empresas poderiam reportar, e foi assim, surpresa atrás de surpresa. Mesmo com juro nesse patamar? Mesmo com juro a 14,75, é impressionante. As empresas brasileiras crescendo lucro 30%, 40%, 50%. Então, essa combinação de fatores fez um fluxo vir para o Brasil, né? O fluxo estrangeiro, que está dando, né, esse suporte para a Bolsa. E os investidores locais, eu acho que estão interpretando que também a gente pode estar perto, né, do fim do ciclo de aperto monetário aqui. E assim, quando o juro começa a cair, isso a história mostra, né? Assim, para ativos de risco, para a Bolsa, é um cenário muito favorável. Então, a gente combinou, né, um pouco dessa visão global com essa visão de ciclo no Brasil. E tem uma coisa que você comentou, o Ibovespa está no high, né? Tá, mas quando você olha o valuation, que é a métrica, né, que a gente olha se está caro ou barato, ele não mudou. Porque o que a gente fala, né, do PL, né, o PI, né, Sim. que seria o valor da bolsa dividido pelo lucro das empresas da bolsa. Como as empresas vêm reportando resultados muito mais fortes, esse valuation praticamente não mudou. Mesmo a bolsa subindo 15, como os lucros melhoraram muito, ela está até em alguns setores mais barata do que estava antes dessa subida, desse rally, porque os lucros subiram muito, né? Então, do ponto de vista de valuation, de precificação, apesar de parece que está no high, mas o valuation ainda é muito barato. O mercado não está antecipando também a eleição, numa perspectiva de mudança de governo para um governo mais de direita, ou isso não está no preço ainda? Eu acho que o mercado, de novo, né, o nosso trabalho é antecipar. E, de fato, existe essa discussão, né? Parece que falta muito, mas um ano passa muito rápido mesmo, né? Então, as eleições de 2026 já você começa a ter, de fato, movimentação sobre isso. Eu não sei se o mercado tem uma expectativa de esquerda ou de direita, assim, nem sei se vale entrar nesse mérito, mas eu acho que o mercado percebe que vai ter que ter uma mudança de agenda, né? E acho que isso muito é refletido pela popularidade, que é uma outra coisa assim, que provoca a gente a pensar, né? Se você tem o desemprego na mínima, se você tem uma inflação, que você ainda teve, assim, mas você tem uma inflação controlada, você tem as pessoas com uma renda, né? Uma renda real subindo. Se as empresas da Bolsa estão reportando resultados bons, é porque existe um mercado consumidor. Por que a popularidade está tão ruim, né? Então, acho que o que a sociedade está mostrando é que, olha,
tá ruim, mas tá bom, assim, mas não é isso, né? A gente quer uma mudança, uma agenda, sei lá, reformas estruturantes, alguma coisa. E independente se vai ser esquerda ou direita, eu acho que os indicadores de popularidade e até mesmo o resultado da última eleição, Ralph, porque se você for pensar, foi 50,2 você está falando da eleição presidencial, não das municipais, em que claramente de presidente, Isso. né? A eleição ela foi 50,2 a 49,8. Assim, a mensagem que a sociedade estava dando era: eu não quero nenhum nem outro, eu quero paz, mas vai você. Então, assim, já não foi uma vitória, né, na eleição, e ainda com uma popularidade tão ruim e caindo, apesar de todas as medidas populistas que a gente tem visto, acho que não é mais essa agenda que a sociedade quer. Então, acho que o mercado tenta antecipar uma mudança de gestão, seja lá quem for, de que vai resolver esses problemas que a gente tem. Assim, a gente precisa resolver o problema fiscal.